O filme Mortal Kombat 2 já tá gravado e soubemos recentemente que já tá até mesmo em fase de exibições teste, para que o estúdio possa tirar as primeiras impressões da produção. Juntamente com as exibições, começam também os vazamentos e spoilers do filme, e é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo. São vários possíveis spoilers e informações importantes acerca da trama, então a partir de agora, fique por sua conta em risco, pois vou falar tudo aqui, tá? Bom, pra começar, o que parece, assim como no primeiro, esse segundo filme trará uma trama completamente original, trazendo elementos dos games, mas para contar uma história nova e cheia de reviravoltas. O filme mostrará o torneio Mortal Kombat de fato, em toda a sua glória, trazendo também vários fatalities extremamente sangrentos e criativos, fazendo referência aí às finalizações do game e também outros mais originais. O filme trará uma vibe mais retrô, tentando emular aí o sentimento dos primeiros games da franquia, ainda dos anos 90, né? É dito também que há muitas, cara, mas muitas cenas de luta na produção. E um comentário deixou em evidência 2 pontos, tá? O uso de longas cenas de ação sem cortes, o que deixa a cena em si mais fluida e de fácil entendimento, e também o uso de slow motion para vários desses combates. Os haters aí do Zack Snyder ficam loucos com isso, né? Mas beleza. Só que assim, é dito que esse slow motion é usado de maneira correta, tá? Sem exageros ou algo do tipo. Outro ponto importante é que há sim muitos efeitos em CGI com o sangue durante aí os combates, mas que são usados aí de maneira mais bem feita aqui no primeiro filme. Alguns cenários e armadilhas clássicas aparecerão no filme, segundo esse vazamento também. Entre eles estão aí a piscina de ácido, espinhos grudados no chão e até mesmo o submundo irão aparecer em momentos da história. O público que assistiu também chegou no consenso de que esse filme é muito superior ao primeiro, tá? O que é uma boa notícia. Tudo bem que por si só não é algo muito difícil, convenhamos. Mas beleza. Mortal Kombat de 2021 é um filme, mano, divertidinho até, tá? Com algumas cenas de ação muito boas, em especial aí os combates do Scorpion e Sub-Zero, porém, cara, acabou errando em diversos pontos importantes, que era fácil fazer, mas os caras conseguiram errar, como por exemplo, um protagonista fraco e sem graça. Também tivemos alguns personagens que foram subutilizados ali, como a Mileena, e coisas que poderiam ser mais bem trabalhadas na história, né? Um cameo interessante que o vazamento indica durante o filme será o do próprio criador do jogo, o Ed Boon, que fará ali uma ponta rápida durante a história, no melhor estilo Stan Lee, né, que aparecia nos filmes da Marvel também. Mas ó, se liga aqui que tem uma notícia bombástica pra galera que vai ficar feliz, tá? Coil Young morre nos primeiros 20 minutos de filme. Pois é, cara, um consenso entre os fãs da franquia é que o personagem Coil Young, criado exclusivamente pro filme de 2021, é sem graça e extremamente chato, né? Então a sua morte logo no início do filme poderia surpreender os fãs aí de uma maneira positiva, dando mais espaço para outros personagens brilharem. Coil Young é um descendente de Hanzo Hasashi e assumiu o filme passado como protagonista. Sua morte logo no começo do longa poderia ser uma virada de rumo interessante, né? Mostrando que as surpresas serão intensas mesmo. As informações desse vazamento mostram que 3 personagens carregarão o filme na ausência aí do Coil, que serão eles Johnny Cage, Kitana e Shao Kahn. Mas a gente vai falar mais a respeito deles daqui a pouco, tá? Pra começar, Shao Kahn é um imperador imponente. Pois é, o imperador Shao Kahn será mostrado como uma figura imponente e assustadora, sendo um guerreiro muito forte e com um visual aí fiel aos games. Outras informações já diziam a mesma coisa, né? Que o imperador teria aí um visual muito parecido com os jogos, além de trazer consigo todo um lore envolvendo Edenia e Exoterra, mostrando também aí um pouco desses reinos. É dito também que ele terá cenas de ação intensas e que mostrarão ele lutando contra personagens como Gerald, o rei Gerald de Edenia, tá? Coil Young, Liu Kang, Sonya Blade e Kitana. Ao que parece, será mostrado o lado e as motivações de Shao Kahn para tentar humanizar mais o personagem, né? E ao mesmo tempo ele será o principal causador de mortes importantes na trama. Cara, essa parte de humanizar assim o personagem, bem entre aspas, né, é interessante, porque foi o que foi feito com o Thanos lá em Guerra Infinita, né? Foi mostrado o lado dele, que ele tinha um propósito para fazer aquilo. Espero que eles consigam fazer isso com o Shao Kahn também. E se liga, para os fãs da Kitana aí, a princesa vai ter destaque, tá? Esse vazamento complementa outras informações passadas aí nas exibições teste, de que a Kitana tem um papel fundamental na trama, agindo quase aí como uma protagonista do filme. A Kitana é a princesa aí da Exoterra / Edenia, né, porque provavelmente deve ter acontecido igual nos jogos, que um reino foi absorvido pelo outro. Isso não ficou claro ainda pelos vazamentos se isso vai acontecer no filme. E assim, ela é filha adotiva de Shao Kahn. O seu visual também ganhou muitos elogios, trazendo todos os elementos clássicos da personagem, como a cor azul do seu traje, seus apetrechos e as suas principais armas, que são os seus leques. Segundo essas informações,
o público que assistiu o filme curtiu muito a inserção da princesa Kitana na história, sendo inclusive a preferida de muita gente que já teve a sorte aí de assistir a produção. As alegações são de que Kitana é uma lutadora forte, inteligente e que traz uma história muito interessante. A atuação da atriz Adeline Rudolph também foi muito elogiada, mostrando aí uma Kitana bem marcante e que mescla muito bem suas habilidades letais de combate com movimentos graciosos e elegantes, como os da princesa Kitana dos games mesmo, né? Vamos falar agora de personagens que têm pouco destaque durante a trama. Bom, durante o período de escalação de novos e velhos atores e atrizes para o filme, soubemos do retorno de vários personagens e da adição de outros, né? O que deixou muita gente animada. O problema é que quando um filme tem muitos personagens, é natural que alguns deles acabem ficando um pouco de lado. E é isso o caso aí de alguns personagens que eu vou falar agora. Shang Tsung. Pois é, cara, apesar de ser na teoria aí o vilão principal do primeiro filme, o feiticeiro terá uma participação bem curta e rasa na continuação. Shang Tsung é mostrado no primeiro filme como o chefão, né? O cara que manda o antagonista Sub-Zero eliminar os campeões da Terra antes do início do torneio. E o que tudo indicava é que ele seria mais bem explorado na sequência. Ao que parece, a inserção de Shao Kahn na trama retirou o peso desse vilão na história. Baraka. Pois é, o Takata terá um visual insano e feito de maneira 100% prática, sem o uso de CGI. E dizem que ficou muito bacana e bem feito. Ao que tudo indica, ele terá no máximo aí uns 7 minutos de participação e que suas cenas de combate com o uso de suas lâminas e todo o seu visual selvagem é feito de maneira certa e que irá sim agradar os fãs. O Raiden. Assim como no primeiro filme, a participação do Deus do Trovão será curta e grossa. Pelo que constam as informações, Raiden aparecerá em momentos pontuais e quase sempre será consultando aí os deuses anciões por motivos que só saberemos no filme em si. Raiden é um personagem chave na franquia Mortal Kombat nos games, né? Nas animações também, enfim, em alguns outros filmes. No entanto, nesse reboot dos cinemas, ele é jogado de lado novamente, cara, o que provavelmente deixará aí muitos fãs irritados. Quan Chi, o necromante do submundo, irá aparecer sim na sequência, porém, ao que tudo indica, será uma participação breve, dando mais a entender aí que ele é o porta-voz de uma outra possível ameaça, que a gente já sabe qual que é, né? Bom, caso você não saiba, provavelmente é o Shinnok, tá? Inclusive, falando nesse rumor, que o Necromante não tem nenhuma cena de luta, e ele é o responsável pelo retorno de um personagem que morreu no primeiro filme, que é o Kung Lao. Então sim, provavelmente veremos aí Kung Lao na sua versão zumbificada, né? Assim como a gente viu nos games também, isso é legal. Se liga que agora essa notícia, ela é de deixar a galera chateada, mas que se a gente for comparar aí com os eventos das histórias dos games, até que faz sentido. Porque teremos aqui a morte precoce de Liu Kang. Pois é, cara, essa é uma das mortes aí mais importantes da trama e que com certeza deixará muitos fãs irritados. Segundo esse vazamento, não apenas Koi Yang que irá morrer no início da trama, mas também Liu Kang, e ambos pelas mãos do Imperador Shao Kahn. Ao que parece, a morte de ambos os personagens serão o principal motivo para uma vingança para os lutadores aí do lado do Raiden, né? A morte de Coil e Liu Kang, respectivamente aí os protagonistas do filme e dos games, seria uma maneira de causar um impacto no público e mostrar o tamanho da ameaça que é o Imperador Shao Kahn, abrindo caminho para, como já dissemos anteriormente, né, uma história completamente nova e diferente da franquia, trazendo Johnny Cage e Kitana como principais protagonistas. O problema é que Liu Kang sempre foi o grande queridinho da franquia, protagonista principal de praticamente toda a história de Mortal Kombat, passando aí por diversas modificações durante o passar dos anos, e matar um cara assim meio que do nada é algo que terá críticas, né? Liu Kang foi apresentado de maneira bem curta no filme passado, e ao que tudo indica, veríamos sua transformação de aprendiz Shaolin para um grande lutador e futuro campeão do torneio. Até mesmo vimos seu sofrimento com a morte do seu amigo e primo, né, Kung Lao, no filme passado, o que indicava que ele buscaria vingança e tudo mais. Mas ao que parece, isso será descartado logo no início. Quem sabe estejam pensando em adaptar logo algo do Liu Kang zumbi que vimos no final de Aliança Mortal e Deception, né? Seria interessante, porém, para contar essa história aí, Liu Kang teria que ter um melhor desenvolvimento, senão é algo apenas jogado e meio que um desrespeito com o personagem, né? Bom, vamos aguardar para ver. Espero que seja bem desenvolvido isso. Vamos falar agora do Johnny Cage, né? Novo personagem adicionado aí. E cara, falam que ele é engraçado, só que tem um porém. Um ponto positivo aí sobre o filme é a participação de Karl Urban como Johnny Cage. Dizem que ele e Kitana são praticamente os protagonistas dessa continuação, trazendo aí desenvolvimento aos personagens e excelentes cenas de ação. Um ponto negativo, porém, é que ao que tudo indica não teremos o famoso soco nas nozes aí durante o filme, tá?
Porém, vai que isso tá sendo guardado pros cinemas, né? Seria uma referência legal. Johnny é um personagem engraçado, carismático e tudo mais, mas, como outros rumores já indicavam, dizem que o ator é um pouco velho pro papel, né? Não que isso atrapalhe o filme, mas é apenas um ponto aí que a galera tá levantando. Além disso, o Johnny terá seus poderes verdes durante a trama, algo que será explicado graças à tal da Arcana que vimos no filme passado, né? Que é algo místico que libera os poderes aí de humanos normais na história. Ao que parece, esse lance de Arcana será jogado mais de lado na história, sendo usado apenas para que o Johnny tenha os seus poderes e então segue o baile. Johnny Cage já assumiu como protagonista nos games mais atuais, e é o que os rumores apontam que irá acontecer também nos cinemas, abrindo caminho aí para uma história original e que se distancia da lore tradicional do jogo. E bora falar aqui de Scorpion e Sub-Zero, que eu sei que é o que a galera gosta. No filme de 2021, o ponto alto da trama, sem dúvida, foi a relação entre Hanzo Hasashi e Bi-Han, que são respectivamente aí Scorpion e Sub-Zero. Os vazamentos sobre a continuação, no entanto, afirmam que essa relação não será muito explorada na produção, dando espaço a novas histórias e novos personagens. Pra se ter ideia, Sub-Zero não é nem citado nesses vazamentos, e a participação de Scorpion no filme será algo mais ou menos como foi no primeiro. Ele fará apenas pequenas pontas durante a história, e uma ponta um pouco maior aí no final, provavelmente para ajudar na batalha final do terceiro ato, né? E bom, a presença de Noob Saibot, tá? Assim como Scorpion, Bi-Han está no filme e sua participação terá mais ou menos os mesmos moldes do seu antigo rival. Ele não aparecerá como Ninja Azul Sub-Zero, mas sim como um espectro renascido do submundo, vestindo um traje muito similar ao primeiro, porém com as cores escuras, né? Assumindo aí seu novo nome, que é Noob Saibot. Dizem até que ele usará uma espécie de clone totalmente preto para o auxiliar nesses combates, o que é um aceno aos poderes de sombra que o personagem tem nos games. E convenhamos, isso é legal pra caramba, cara. Ao que tudo indica, uma grande batalha entre sua versão corrompida e o Scorpion de Hanzo Hasashi será algo bem impactante no filme, assim como foi no primeiro. E isso nos deixa uma pergunta, né? Teremos algum Sub-Zero no filme? Bom, nos games sabemos que após a morte do Sub-Zero original, né, o seu irmão mais novo e mais honrado também, que é o Kuai Liang, assume seu manto e seu nome, tornando-se o novo Sub-Zero. Não tivemos informações a respeito disso sobre no filme Mortal Kombat 2, e tudo indica que teremos um embate entre Noob e Scorpion durante a história, e o manto do Sub-Zero ficará vago. Pelo menos por enquanto, né? Quem sabe seja explorado aí numa sequência. Vamos falar aqui do Kung Lao retornando como um ser corrompido. Pois é, um dos personagens mais queridos e legais do filme passado, sem dúvida, foi o Kung Lao. Trazendo um visual muito fiel aos games, inclusive nos golpes e nos fatalities, Kung Lao ganhou o carinho dos fãs desde sua primeira cena. Infelizmente, cara, ele acabou morrendo pelas mãos do feiticeiro Shang Tsung. O vazamento diz que Kung Lao irá retornar do mundo dos mortos, trazido de volta aí pelo necromante Quan Chi, e será usado como um dos vilões a serem combatidos pela turma do Johnny Cage e Liu Kang, agindo como um corrompido, mais ou menos aí como na história de MKX e MK11. Vimos o quão letal e perigoso o Kung Lao foi no filme passado. Vemos ele novamente na história, dessa vez como um antagonista, é algo que, se for bem explorado, pode ser bem interessante e bacana de se acompanhar, né? Bora falar de Sindel também, que é uma das personagens mais queridas aí pela galera que acompanha os games. A antiga rainha de Edenia será mostrada com algum destaque, e ao que parece, ela agirá sob o controle e a influência do Imperador Shao Kahn. E isso será um dos principais motivos dos quais Kitana está lutando contra Shao Kahn. Sindel terá seu visual baseado na personagem do game, trazendo elementos clássicos e usará vários fatalities, o que é algo bem animador, né? Quem conhece o potencial da Sindel, cara, sabe do que eu tô falando. Entretanto, ela lutará contra a Sonya Blade e será derrotada pela militar. Aproveitando o embalo, é dito também que Sonya Blade perdeu bastante destaque nesse filme, já que ela agia como uma co-protagonista no filme passado e agora ela terá menos tempo de tela. Bom, teremos outras mortes, tá? Além de Coil Young e Liu Kang, teremos outras mortes importantes na trama, como a do militar Jax e também o do grande vilão da história, o próprio Shao Kahn. Jax teve um destaque bem significativo no filme passado, e Shao Kahn, pelo visto, não ficará vivo para continuar a história. Que é uma pena, né? Porque se ele for realmente um grande vilão como todo mundo tá falando, pô, poderia tentar trabalhar ele em mais um filme pelo menos, né? Mas beleza. Uma parte da galera que assistiu tá falando que a Jade tá chata. Pois é, o vazamento diz que a Jade é uma personagem muito forte e perigosa e que agirá como uma vilã na trama, pelo menos inicialmente. É dito também que ela será uma lutadora bem difícil de ser aceita pelo público, e isso fica meio vago no vazamento, né? Pois fica no ar se a personagem é chata
ou se ela teve alguma mudança muito brusca aí comparado aos games e que não ficou legal. Enfim, a galera não curtiu muito não. Vamos ver o que aconteceu, né? E se liga porque o Kano, que morreu no primeiro filme, ele vai ser revivido, tá? Pois é, mais uma informação aqui que é trazida e acaba ficando um pouco no ar. É dito que o Kano voltará à vida, porém, ao contrário de Kung Lao, que será revivido por Quan Chi e agirá aí como vilão, Kano fica com esse mistério no ar, porque se não é pelo Quan Chi, como que ele vai voltar? Eu acredito que deu alguma confusão nessa troca de informações e que sim, o Kano vai voltar como um corrompido também, porque eu não consigo imaginar outra forma dele reviver. Sei lá, vamos ver. Vamos falar agora das lutas que vão acontecer no filme, porque a galera curte muito a pancadaria. O vazamento também mostra aí as principais lutas que acontecerão na trama. Ó, e lembrando que as que eu vou falar aqui não estão em ordem cronológica necessariamente desse filme, tá? Teremos a luta de Rei Jarod versus Shao Kahn, onde provavelmente Shao Kahn vai matar o Rei Jarod. Da Sonya Blade versus a Sindel, que como dito anteriormente, a Sonya vai vencer. Kitana versus Johnny Cage, essa vai ser interessante de se ver. Coil Young versus Shao Kahn, que vai resultar aí na morte do Coil Young. Jax versus Jade. Teremos também Liu Kang versus Kung Lao. Johnny Cage versus Baraka. Sonya Blade, Jax e Liu Kang versus Shao Kahn. Scorpion, Kano, Johnny Cage e Jade versus Noob Saibot, ou seja, Noob Saibot vai estar boladaço, vai tancar 4 manas de uma vez só. Shao Kahn versus Liu Kang e Sonya Blade. E também, por fim aí, Shao Kahn versus Kitana. Provavelmente a Kitana vai matar o Shao Kahn, assim como foi em MK11, né? Espero que tenha várias dessas referências que combam e criem uma nova história. Então, novamente ficou o recado aqui, essas informações são de vazamento, ou seja, pode ser que não seja real. Outro detalhe importante é que o filme está já na sua pós-produção, ou seja, caso a reação do público teste não seja o que os produtores esperam, pode haver algumas alterações e regravações, como normalmente acontece aí nos filmes da Marvel, beleza? Mas é isso, tamo junto, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui, um forte abraço e até mais!